Vamos abrir em Romanos 15, versículo 4. Assim a palavra do Senhor. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações esta noite. Acalma e aquieta as nossas almas, as nossas mentes. Retira todo o agito exterior e interior, Senhor, para que possamos nos concentrar e receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o verso que lemos em Romanos 15 diz que tudo que foi escrito, e aqui faz referência ao Velho Testamento, tudo que outrora foi escrito, tudo que está lá no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O Velho Testamento, como a maioria sabe, fala sobre o tratamento de Deus com Israel. A nação de Israel está lá no Velho Testamento e as coisas que Deus fez por meio daquele povo estão todas descritas lá. Então, quando nós olhamos para Deus agindo no Velho Testamento, nós podemos ver Deus agindo com aquela nação escolhida, com Israel. E na reunião passada, nós falamos um pouco disso, olhando lá para o Velho Testamento, quando o povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo nas mãos do faraó. E ali nós vimos as estratégias de Satanás para impedir o povo de Deus de servir. E um dos temas era, uma das frases de Satanás colocadas era: abandone a sua família, sirva a Deus sozinho, deixe para lá sua família. E aquilo, os irmãos oraram muito a respeito daquilo, então parecia que era algo que nós deveríamos continuar estudando. Então hoje nós voltaremos ao Velho Testamento, veremos ali o livramento do povo de Israel do Egito e o que o Senhor ordenou a este povo, quais foram os mandamentos que o Senhor deu a este povo depois que eles foram livres. Então o tema da mensagem é o lar cristão, do livramento ao mandamento. A primeira parte nós vamos falar do livramento do Senhor. Como foi que o Senhor livrou o seu povo? E aqui está, o sangue do Cordeiro. Essa primeira parte, para aqueles que já conhecem ao Senhor e que já foram livres, vai comover muitos corações. Porque nós vamos lembrar o que o Senhor fez por nós. Para aqueles que ainda não se renderam ao Senhor, para aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, não decisivamente falaram: eu quero pertencer a Cristo. Aqueles que ainda não se batizaram em seu nome. Aqueles que não foram salvos pela graça. Que o Senhor possa abrir o coração enquanto nós falamos disso. Então vamos lá em Êxodo 12. Nossa mensagem ficará em Êxodo 12 e Deuteronômio 6. Em Êxodo 12, nós veremos o livramento do Senhor. Em Deuteronômio 6, nós veremos os mandamentos do Senhor. Mas só para dar um quadro mais geral ali. Em Êxodo 12, está ali sendo instituída a Páscoa, e a 10ª praga será enviada ao Egito. O povo de Israel já está debaixo de cativeiro ali por mais de 400 anos. Eles ficaram 430 anos ali escravos. E o que isso fala? Qual que é a figura que isso fala? Já que nós vimos em Romanos que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para que nós sejamos consolados. Foi escrito para que nós tenhamos esperança. Então o que está falando isso aqui para as nossas vidas? Porque ninguém aqui nasceu em Israel e ninguém foi escravizado no Egito. Mas isso fala do quanto as pessoas sem Cristo estão escravas nas mãos do diabo. Estão alheias a Deus e servindo a este mundo e a Satanás. E esta escravidão só termina
quando uma pessoa se rende a Cristo, aceitando-o e crendo em seu nome. Então eles estão lá, já chegando aqui na 10ª praga. Por meio de Moisés, Deus falou muitas vezes ao faraó: deixa meu povo ir, para que venha me servir, para que venha me adorar. E o faraó endurecia seu coração e não liberava o povo. Deus foi mandando praga atrás de praga, engrandecendo o seu nome e zombando de faraó no Egito e fazendo o seu nome grande. Até que chegamos na última praga, e dessa vez Deus disse para Moisés: olha Moisés, essa é a última. Depois desta, faraó vai liberá-los. Mas é preciso que vocês façam uma coisa. Esta praga seria o seguinte: todos os primeiros filhos, os primogênitos do Egito, morreriam. E então, os filhos de Israel, toda a família de Israel seria preservada. Mas Deus falou para Moisés uma coisa: olha, é necessário que você siga as minhas ordens. E o que vocês precisam fazer é pegar um cordeiro por família. Cada família pegará um cordeiro. Este cordeiro precisa ser um cordeiro macho sem defeito. Não pode encontrar defeito nenhum neste cordeiro. Vocês imolarão este cordeiro no crepúsculo, na tardezinha. Com o sangue deste cordeiro, vocês colocarão nas portas. Untarão ali e passa sangue nas portas. Para que isso, Deus? Para que tudo isso? É porque à meia-noite passará um anjo destruidor. E quando este anjo vir aquele sinal de sangue na porta, ele passará por cima. Ele poupará a família e os filhos daquele que tem sangue sobre as portas. Mas sobre todo aquele em que ele não encontrar o sinal do sangue, ali haverá morte. Tudo isso está narrado no capítulo 12. Eu resumi aqui. É dito que aquilo aconteceria naquela noite. Então, o que vocês têm que imaginar é o seguinte: o povo de Israel está todo lá no Egito. Muita gente. Com as suas casinhas lá no Egito. Os egípcios começam a ver alguma coisa estranha naquele dia. O que é aquele povo ali que está matando um cordeiro e está passando sangue na porta? Esse povo de Israel é estranho. Povo estranho, povo diferente. Mas é dito que os filhos de Israel, todo israelita que fizesse isso, eles não poderiam sair da casa até de manhã. Eles tinham que ficar lá. E durante a noite, eles deveriam comer todo este cordeiro. Comer o cordeiro de noite. Tá, mas que história é essa? O que isso significa? Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando viu Jesus passando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é uma figura apenas. Lá, os filhos de Israel tinham que passar sangue nas vergas de suas portas. Um cordeiro sem defeito tinha que ser imolado. O Cordeiro de Deus, sem defeito, sem pecado algum, sem mancha nenhuma, é Jesus Cristo, que desceu a este mundo. Não foram encontrados nenhum defeito nele, nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhuma falha, nada, perfeito em todos os seus caminhos. E para que o povo de Israel pudesse ser livre, tivesse livramento, eles precisavam confiar num sangue passado em suas portas. Eles precisavam confiar nisso. E aquele que crê no Senhor Jesus está dizendo: eu confio no sangue que foi derramado na cruz do Calvário para me salvar. Enquanto é necessário dizer que assim como lá naquele tempo, há cerca de 3.500 anos atrás, lá estavam os israelitas passando sangue. E naquela noite, veio o anjo destruidor e matou a todos. Haverá um dia em que Deus tomará vingança de todos aqueles que não obedeceram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontecerá com aqueles que têm o sangue de Cristo sobre eles? Absolutamente nada, porque está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
O que é que eu preciso fazer para me livrar da condenação que virá? Apenas crer no Evangelho. Apenas crer no que Cristo fez. E então eu estarei salvo. Naquela noite, enquanto havia tristeza no Egito, o choro se ouvia no Egito, os filhos de Deus, os filhos de Israel estavam assentados ao redor de uma mesa, comendo um cordeiro. Porque quem come e bebe do meu sangue tem parte comigo. E aquele que comer viverá eternamente. Estas são as palavras de nosso Senhor Jesus nos Evangelhos, deixando muito claro o que este símbolo significava. Aqui diz que esta noite jamais será esquecida, não deveria ser esquecida pelo povo de Israel. Nosso Senhor Jesus é dito na noite em que ele foi traído. Houve uma noite em que Judas traiu o Senhor e o entregou para ser morto. Esta noite nunca será esquecido por aqueles que foram salvos pela graça. Naquela noite, nosso Senhor entregou a sua vida por nós e por aqueles que virão a crer. Lá está toda a segurança e a certeza da salvação. Pode ter certeza, não faria nenhum sentido para os egípcios o que os israelitas estavam fazendo ao passar sangue naquelas portas. Assim como para o mundo não faz sentido os cristãos servirem a Deus e crerem em Cristo. Não faz sentido. Não faz sentido eles confiarem no sacrifício de Cristo. Mas haverá o dia em que aqueles que não creram nisso se arrependerão de terem nascido. Mas o tempo da salvação é hoje. O tempo da graça é agora. E quem crer será salvo. Veja em Êxodo 12, versículo 22, diz assim: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro, na terra em que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos, o tema da minha mensagem é o lar cristão, do livramento ao mandamento. Aqui neste capítulo está o livramento, sangue do cordeiro, passado na verga das portas. E aí o Senhor agora diz, porque a promessa do Senhor é que Ele ia livrar do Egito e ia levá-lo a uma terra boa, que mana leite e mel, a Canaã. Assim é a promessa que os filhos de Deus têm, de sermos livrados deste mundo para a terra, para a cidade celestial, onde mana leite e mel. Onde estaremos? Mas, aqui é dito, quando vocês forem livres e forem para aquela terra, vocês vão celebrar isso para sempre em suas casas. Vocês vão celebrar esta Páscoa para sempre. E aí quando os seus filhos virem, é dito, que os filhos vão perguntar, isso está dito no versículo 26, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? O que é isso que vocês estão fazendo? O que é isso que vocês estão celebrando aqui? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Irmãos, o Senhor sabe que crianças são pessoas curiosas. As crianças perguntam tudo, querem saber de tudo. E é claro, irmãos, que uma família piedosa, um lar cristão,
Fará com que as perguntas dos filhos sejam mais qualificadas do que as perguntas dos incrédulos. Porque os filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, estarão vivendo para o Senhor. Estarão fazendo as coisas que o Senhor deseja. Então, quando um filho vê um pai fazendo alguma coisa, ele pergunta: pai, por que você está fazendo isso? Assim os filhos perguntam: pai, por que você reúne? Pai, por que você lê a Bíblia? Pai, por que você ora? Pai, por que você parte o pão todos os domingos com os irmãos? E quando não perguntam, essas perguntas estão lá dentro, mesmo que eles não a façam. Essas perguntas estão lá dentro deles. Por que meu pai faz isso? Por que ele faz aquilo? É claro. Um pai e uma mãe que não fazem, o filho não vai perguntar. O filho não está vendo. Mas aquilo que o filho vê, ele pergunta, ele tem curiosidade. Então este é o momento oportuno para pregar o Evangelho. E para dizer: tudo isso faço porque Deus me livrou do inferno e da ira que estava para sobreviver. Mas por causa do sangue do Cordeiro, por causa de Cristo que morreu pelos meus pecados. Então, nós estamos com 3 de nossas crianças aqui, o Daniel, a Giovana, a Gabi. Inclusive, na quarta-feira falei isso para a Giovana e para a Gabi. Nós servimos a Deus, nós somos gratos a Deus, nós oramos, nós cantamos, nós celebramos o partir do pão, a ceia do Senhor, porque um dia Cristo morreu pelos nossos pecados e nos chamou por sua graça para servirmos a Ele e nos livrou do inferno. Nós dedicaremos a nossa vida inteira em gratidão a este Senhor, até que Ele venha nos buscar. E nosso desejo é que um dia, isso que nós sentimos, nossos filhos venhamos a sentir. O peso do pecado e a libertação que há através do sangue de Cristo. O perdão dos pecados. Para que eles se juntem a nós de coração, em adoração sincera a este Cordeiro. Então, irmãos, enquanto não houver livramento, não há mandamento, irmãos. Deixa eu explicar isso. Não adianta uma pessoa seguir mandamentos, falar: não, eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus, eu vou acertar a minha vida, eu vou fazer tudo certinho, então eu vou para o céu. Não adianta. Só há mandamento depois que há sangue passado nas portas da casa. Se o sangue não foi passado, ou seja, se você ainda não creu no sacrifício, se você ainda não se rendeu como um pecador a Cristo, não adianta você tentar obedecer. Não adianta você tentar: não, eu vou começar a me acertar. Eu vou para as reuniões onde pregam a palavra, vou para a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou deixar de fazer isso. Não. Antes é necessário um livramento. Antes é necessário um sangue. E se isso não acontece, você nunca será salvo. Porque você não é salvo. Uma pessoa não é salva por obedecer mandamentos. Uma pessoa é salva por causa de um sangue que foi derramado. E depois que esta pessoa é salva, sim, de coração e grata, ela obedece os mandamentos do Senhor. Nós não precisamos fazer barganhas com Ele, porque nunca alcançaremos salvação pelo que fazemos. Esta é a mensagem do Evangelho. Que Cristo morreu pelos pecadores. Que você é incapaz. Que você é um pecador. Que você não tem como se salvar. Mas se você crer que Ele pagou todo o preço, que Ele cumpriu toda a exigência, que toda a culpa foi levada por Ele, que um sangue inocente foi derramado, então você é salvo. É assim, de graça, não precisa fazer nada. É assim. Por isso o Evangelho é uma boa notícia. E aquele que uma vez se abrigou debaixo do sangue do Cordeiro, nunca mais estará desabrigado. Ah, mas aquelas pessoas que estavam dentro daquela casinha eram perfeitas? Eram pessoas maravilhosas e que não cometiam erros? Não, eram pessoas que criam. E porque creram passaram o sangue. Se você creu, meu irmão, se você creu de todo o seu coração na verdade do Evangelho, se o sangue de Cristo te cobre, não há mais condenação. Você está livre para sempre dos tormentos do inferno. Você está livre para sempre de suas culpas. Agora, se você não crê, se você não se entregou a Cristo, só resta o pavor e o terror do que virá. Mesmo que agora você se sinta em paz, esta paz não é verdadeira. Paz só tem aqueles que creram em seu nome.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Só a paz, mediante a justiça de Cristo, imputada em nós. Não há outra paz. Eu preciso me acertar, porque senão... Calma. Você crê na justiça de Cristo? Você crê no que Ele fez? Então se arrependa e creia. É Deus quem vai trabalhar em sua vida. Não sirva a Deus achando que o que você faz é que o torna aceitável diante dele. Não é. É o que Cristo fez que torna você aceitável. É o que Cristo fez. É o sangue que te torna aceitável. Mas esta semana eu estou muito fraco. Esta semana eu estou sem ler a Bíblia, eu estou sem orar, eu estou desanimado. Não é isso que te torna aceitável diante de Deus. O que te torna aceitável diante de Deus é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Nada mais além disso. É o sangue de Cristo, é pela fé, é pela graça. Não é salvação pelas obras, é pelo que Cristo fez. Mas então eu posso descansar e ficar assim mesmo, vivendo uma vida cristã medíocre? Não. Por gratidão, por amor, você obedecerá aos mandamentos. Eu não quero aqui, irmãos, passar agora uma lista de mandamentos para você... Não. Primeiro você tem que ser grato ao livramento. Seu coração tem que ser grato, porque senão você não vai obedecer. E se obedecer, vai obedecer com base num legalismo tolo. Pensando que você vai agradar a Deus. Você só agrada a Deus por causa do que Cristo fez. Agora, se você quer ter um lar cristão que honre ao Senhor, que vá do livramento ao mandamento, vamos lá ver Deuteronômio capítulo 6. Depois daquela praga, irmãos, depois daquele sangue, eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito para nunca mais voltarem para o Egito. Faraó até tentou ir atrás deles. E eles se encontraram de frente com o mar. E Faraó vinha atrás e o mar vermelho na frente, Faraó atrás. Foi quando Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu pela palavra de Deus e eles passaram. Depois que todos os filhos de Deus terminaram de passar aquele mar, os egípcios entraram, pensando que iam passar a seco também. E o mar se fechou. E todos os egípcios foram ali mortos, todos aqueles que foram atrás. E então, quando os israelitas olhavam para o mar, eles podiam ver os seus inimigos mortos. E nenhuma chance deles voltarem para o Egito. Assim é o livramento do povo de Deus. Nenhuma chance há para que um verdadeiro filho de Deus, para aquele que realmente se converteu, que realmente foi salvo, volte para o Egito. Não há como. Há um mar que se fechou e que não se abrirá mais. Mas agora, irmãos, nós estamos no livro de Deuteronômio. A quem Moisés está falando? Ao povo que já saiu do Egito. Ao povo que agora caminha no deserto e que está chegando em Canaã. Eles estão perto agora. Eles já caminharam quase 40 anos no deserto, provocando ao Senhor. Mas o Senhor agora vai dar um mandamento a eles. Já que vocês são salvos pela graça, falando agora a linguagem da igreja, já que nós somos salvos, já que nós já fomos livres, já que o sangue já foi passado, como nós temos que viver para Deus? Como? Deuteronômio 6, versículos de 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A primeira coisa, irmãos,
do verso 4 é: ouve, ó Israel. Irmãos, se você quer agradar a Deus, se você quer servir a Deus, a primeira coisa que você tem que ter bem é um ouvido capaz de ouvi-lo e desejoso de ouvi-lo. Ouve. Muitas vezes os pais vão dar bronca nos filhos e falam: você não me ouve? Você não está ouvindo o que eu te falei? Eu não já te falei tantas vezes, você não ouviu o que eu te pedi? Os pais falam isso com frequência. E nós já ouvimos isso com muitas vezes. Mas não é que o filho ou a filha não escutou a ordem do pai. É que não recebeu isso de bom grado. Não acatou isso. Não ouviu, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não podemos agir assim com a palavra de Deus. Israel ouviu. E nós podemos ouvir. Mas que o Senhor nos dê não só o ouvir a palavra, mas o praticar da palavra. A primeira coisa, irmãos, depois do ouvido, é o que eu coloco aqui: amar ao Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Uma família que vai honrar a Deus. A primeira coisa: o que eu tenho que fazer, irmão, para colocar as coisas em ordem dentro da minha casa? Faz isso, faz aquilo outro. Não é a primeira coisa. A primeira coisa não é: não, acerta isso, você está errando. Não. A primeira coisa é: ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Porque se você não amar ao seu Senhor, você não vai colocar nada em ordem dentro da sua casa. Tudo vai ser não partindo do coração. Tudo vai ser hipócrita, fingimento. E a primeira coisa que o Senhor pede é o amor de seus servos. Mas veja, Ele não está pedindo amor sem antes ter dado um livramento. Este amor, que Deus é egoísta, Ele pede para a gente amá-lo. Este amor brota de gratidão dentro dos nossos corações, pelo que Ele fez por nós. Todas as vezes que o nosso coração não está ajustado, nossa, poxa, estou tão frio, estou tão indiferente, é porque a gratidão deixou de existir. A gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Nós nos esquecemos de onde fomos retirados. E sabe por que o Senhor pediu para que eles celebrassem a Páscoa? Para que eles lembrassem de onde o Senhor tinha tirado eles. Por que nós partimos o pão todos os domingos? Para que nós nos lembremos de onde nós somos retirados. Mas acontece é que uma pessoa pode estar fazendo tudo certo e não estar amando ao Senhor. Uma pessoa pode estar frequentando as reuniões. Uma pessoa pode estar lendo a palavra. Uma pessoa pode estar orando. Pode estar fazendo tudo. Mas não amar ao Senhor. O Senhor Jesus disse isso em Apocalipse 2 para a igreja de Éfeso. Ele louva as obras daquela igreja. Eu sei que você trabalha bastante. Mas eu tenho uma coisa só contra você. Apocalipse 2:4. Tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor não é injusto. Ele fala: olha, você está trabalhando, você está fazendo isso. É verdade. E eu te elogio por isso. Mas eu tenho uma coisa só contra você. Você faz um monte de coisa, mas você não me ama como me amou. Você não me dá o teu melhor amor. Todos nós sabemos, irmãos, quando nós não estamos dando ao Senhor o nosso melhor amor. Quando nós estamos abandonando. Todos nós sabemos isso. Em Oséias 6, versículo 3, é dito que o amor de Israel é como a neblina da manhã que cedo passa. Todos nós vemos isso em nossa vida. Aquele amor que cedo passa. Mas se nós não amarmos ao Senhor com tudo que nós temos, e eu sei que isso é difícil, irmãos. E isso deve constantemente humilhar os nossos corações. Porque nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas quando o nosso coração está em outro lugar, está nas coisas do mundo,
está no nosso trabalho, nós não estamos servindo ao Senhor, nós não vamos conseguir ter um lar cristão que honre a Deus. A nossa casa será uma bagunça. Quando o Senhor se levanta aqui para falar, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus, e depois ele fala, aqui ele está falando para as famílias, como elas deveriam ser e funcionar. E depois de falar de amar com todo o coração, e toda a alma, e toda a força, no versículo 6, é dito, Deuteronômio 6, versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Nós gostamos de, quem é pai, quem conhece esses versos, gosta do versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. O que está sendo dito aqui, irmãos, é para que os pais e as mães doutrinem seus filhos, ensinem seus filhos. Mas a palavra do Senhor não diz para apenas ensinar. O versículo 6 está antes do 7. O versículo 6 é, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não adianta você transmitir palavras aos outros que não estão dentro do seu coração. Isso é hipocrisia, isso é fingimento. É igual quando nós vamos pregar o evangelho para outras pessoas. Nós até falamos, mas às vezes aquilo não está dentro do nosso coração, nós não transmitimos nada. As palavras, para terem força, têm que primeiro habitar profundamente em nosso coração. E nossos filhos percebem fingimento e hipocrisia. Eles percebem, eles sabem, assim como o mundo sabe. Claro que isso não é uma desculpa para o mundo. Eles serão condenados se eles não crerem. Mas olha, irmãos, nossos filhos, as pessoas que nós tanto amamos e que queremos que elas estejam, se as palavras do Senhor não estiverem no nosso coração, nós nunca conseguiremos transmitir. Versos bem conhecidos, né? A boca fala do que está cheio o coração. Né? Nós conhecemos esse verso. E para entendê-lo melhor, nós poderíamos falar, a boca fala naturalmente do que está cheio o coração. Por que eu estou colocando essa palavra? Porque o Senhor disse assim também. Este povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Significa que o povo de Deus às vezes fala coisas para honrar a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe. Aí o outro versículo diz, a boca fala do que está cheio o coração. Mas então as coisas não concordam. Aquele povo que falou e que honrou com os lábios, aquilo não estava no coração? Não, era fingido, era hipócrita. O que eu estou querendo dizer aqui com esses dois versículos e tentando explicar isso? É que, irmãos, você pode até tentar falar a palavra de Deus dentro da sua casa. Pode até tentar falar. Mas isso pode ser apenas fingido. Não é o assunto, não é aquilo que está sempre no seu coração e não é o assunto comum para você, não é natural para você. Por quê? O seu coração, a palavra de Deus não está no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se a palavra de Deus estiver habitando ricamente no coração, nós vamos falar naturalmente da palavra de Deus. Mas se a palavra de Deus não estiver habitando no coração, nós temos que falar fingidamente. Nós temos que falar hipocritamente. Então este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vocês captaram a diferença, irmãos? Dessas duas coisas? E nossos filhos captam também. Nossos filhos captam a diferença entre um falar hipócrita e um falar do coração. Eles imaginam uma família que fala, não, eu vou fazer culto familiar todos os dias. Que bênção, isso é uma bênção. Mas é só na hora do culto familiar que a palavra de Deus é honrada naquela família. Todo o resto do dia a palavra de Deus não é honrada. O que isso vai gerar nos filhos? O que isso vai gerar? Fingimento e hipocrisia. Achando que servir a Deus é isso. É ter um tempo em que a gente faz de conta. No resto do tempo, a gente é quem a gente é mesmo. Fingimento.
Temos aqui jovens, né, que não são casados, que um dia casarão, se o Senhor assim permitir. Não pense que essas palavras são perda de tempo para vocês. Se vocês querem ter uma família que honre a Deus, essas coisas vocês têm que ouvir desde já. Desde agora. Então, irmãos, guardar a palavra no coração. O homem bom, tira do seu bom depósito coisas boas. O que há no seu coração? O que há lá para você tirar e dar aos seus filhos? Se não há a palavra de Deus. Você pode ser um pai disciplinador, mas é a palavra de Deus que você tem que falar. É a palavra de Deus que você tem que falar. Com que idade? Eles não entendem muita coisa. Você consegue conversar um monte de coisa com os seus filhos. Desde pequeno você conversa o tempo todo com ele. Sobre um monte de coisa. Fale a palavra de Deus de acordo com a capacidade que ele tem de entendê-la. Mas fale. Fale que há um Deus que nos criou. Fale. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas são as primeiras coisas. Irmão, isso aqui é um falar profundo de Deus para Israel. Sabe por quê? Todas as terras, todos os países do lado, todas as nações do lado, tinham um monte de deuses. Um monte de deuses. Eles adoravam um monte de deuses. E a primeira coisa que Deus fala para a nação de Israel, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Só há um Deus. O que isso tem a ver conosco? Há muitos deuses neste mundo. Há muitos deuses. É o dinheiro, é o prazer, é isso, é aquilo. Há muitos deuses que as famílias seguem. A família dos cristãos segue um único Deus verdadeiro. Isso tem que ficar tão claro para nossas famílias e para os nossos filhos. Nós servimos ao único Senhor. Fazemos o que fazemos porque Ele é nosso Senhor. Nossas decisões e escolhas são tomadas porque Ele é nosso Senhor. É isso. E falar isso, as crianças já podem entender. E com certeza entenderão. Ainda mais se elas verem pais e mães que amam a palavra do Senhor, que choram aos pés do Senhor. Guardar a palavra no coração. Aqui em Deuteronômio 6, vai direto para os filhos e as filhas. Mas uma família tem marido e esposa. Como aqui em Deuteronômio não há, nós vamos para Efésios, que é o ponto aqui, lavar as esposas com a palavra. Efésios 5. Versículo 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O texto fala que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, e que Cristo se entregou pela igreja, a si mesmo se entregou para a igreja. E em sua entrega, ele também a santificou. E como Cristo santificou a igreja? Lavando a igreja com a palavra. Em João é dito, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Homens, maridos, é a sua função lavar a sua esposa com a palavra. Cristo se entregou. Nós devemos nos entregar e amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Uma das formas, claro, a entrega de Cristo é seu sacrifício na cruz. Mas Ele também santificou a igreja pela palavra. Assim, os maridos também devem santificar, lavar as suas esposas com a palavra. Irmão, eu não sou muito bom nisso, eu não sei pregar.
Eu não vou saber fazer isso com a minha esposa. Mas a lavagem é pela palavra, não é pela sua pregação. Não é pela sua pregação. A palavra de Deus é que é a verdade. O que você tem que fazer é tomar coragem e expor as Escrituras dentro da sua casa. Tomar coragem e abrir a palavra de Deus dentro da sua casa. Quantas vezes nós vamos ouvir estas coisas e não tomar atitudes, irmãos? Quantas vezes? E você que ainda não é casado, se você quer estar santificado para Deus, você tem que ser lavado pela palavra. Você tem que ler a palavra. Para se lavar, se purificar das coisas deste mundo. A palavra de Deus é como esta água que nos limpa. Para vivermos neste mundo. Por favor, irmãos, levem a sério. Cristo vai apresentar para si uma igreja gloriosa. Ele está fazendo isso. Aí você vai dizer, mas qual que é a minha responsabilidade? Eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso. Minha esposa não quer nada com nada. O que eu tenho culpa nisso? Você lembra lá em Gênesis? Quando Eva pegou a fruta, comeu e deu para Adão? Com quem Deus veio tirar satisfação? Com Eva ou com Adão? Com quem Deus veio tirar satisfação? Com quem Deus veio prestar contas? Com Adão, não foi? E Adão tentou falar, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Não, não é culpa da sua mulher. A culpa é sua. E Deus diz, a culpa é sua. Em Gênesis 3:17. Ele diz, e a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. A culpa é sua. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Quando então eles caíram, Deus não foi lá falar, Eva, cadê você que foi a primeira que errou? Deus foi falar, Adão, cadê você? Cadê você, Adão? Que não instruiu. Eu te ordenei, Adão. Eu te ordenei, cadê você que não colocou as coisas em ordem? Que não instruiu a sua esposa, que não a lavou com a palavra na linguagem de Efésios. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. E o apóstolo, quando vai falar disso, diz, quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Como devem, então, os homens sofrerem por suas esposas, quando elas não estão andando acertadamente no caminho do Senhor? E chorar, e lamentar, e fazer o trabalho de um sacerdote, lavando-a pela palavra. Eu não quero aliviar consciências. Não quero aliviar. É necessário saber qual é a nossa responsabilidade. E não é aliviando a consciência dizer, está tudo bem, que as coisas vão melhorar. É necessário. Ah, mas eu não tenho força, eu sou fraco. Eu sei, irmão. Qualquer um é. Todos nós somos. Mas onde há desejo por obediência, há graça para capacitar. Eu vou repetir. Onde há desejo por obediência, há graça para capacitar. E eu sei que é assim. O Senhor não abandona aqueles que o querem obedecer. Caminhe os passos da obediência. Vejam a bênção que é obedecer ao Senhor. Não é forçar a fazer coisas. Não é forçar. Ah, eu vou começar a colocar a minha casa em ordem. Vai ter que vir para a reunião. Não. Comece mais devagar. Comece abrindo a palavra dentro da sua casa. Comece a ser um pastor dentro da sua casa. Comece a ler a palavra dentro da sua casa. Comece. Comece brevemente. Confie na palavra de Deus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus não disse, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então se você começa a falar a palavra de Deus, esta palavra tem poder para libertar, para lavar, para curar. Então aquela dificuldade
começa a palavra de Deus quebrantar e constranger o coração. E pela pregação da palavra, a fé vem pelo ouvir. As coisas vão mudando. É pela palavra. Não é com grosseria. Não é com imposição. É pela pregação da palavra. É pela lavagem de água pela palavra. Não é vai fazer e pronto e acabou. É está escrito. Está escrito. Está escrito. Não se altere. Não busque pela sua própria força. Chore aos pés do Senhor. Pregue com mansidão a palavra de Deus. E deixe o Espírito Santo se encarregar dos resultados. Deixe aquele que escreveu a palavra honrar aquilo que ele escreveu. Porque é isso que Deus sempre faz. Para concluir, irmãos, inculcar nos filhos. Vamos voltar a Deuteronômio. E aqui estamos encerrando. Deuteronômio 6, versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Como que você vai fazer para inculcar a palavra? Esse inculcar é ensinar incisivamente, a ponto de perfurar, e esta palavra entrar. Ensinar incisivamente. Inculca, até que ela perfure e entre. Como? Fazendo, traz para a reunião. Muita gente fala, não, traz para a reunião, que aí ele ouve a palavra e aí tá tudo certo. Traz para a reunião, a criança vai ouvir a palavra. É melhor do que não trazer. É melhor do que não trazer. Mas não é só isso. Há uns 4, 5 anos atrás, um irmão chegou com a sua esposa, seu filho, e perguntou, o que esta igreja vai oferecer para o meu filho? Eu pensei que nós nos reuníamos para oferecer louvores a Deus, mas o irmão queria saber o que nós iríamos oferecer para o filho dele. Falei, irmão, nada, pregação da palavra, louvor a Deus e comunhão saudável. Não, é porque na igreja que eu estava lá, tinha a salinha deles, tinha uma quadrinha para ele jogar bola e tudo. E a gente, se preocupa com o ensino, que ele cresça sabendo das coisas, conhecendo a palavra de Deus. Então eu falei, eu tenho para você o que você precisa. Deuteronômio 6. Você vai ensinar o seu filho, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Você traz para a reunião, irmão, mas olha, na sua casa, assentado, você vai falar as palavras do Senhor para ele. Quando você for passear com o seu filho, você vai lá no shopping, vai no parque, você vai aproveitar cada oportunidade para falar sobre o Senhor. Você está passeando com o seu filho, e ele aponta para o céu e você diz, filho, sabe quem está lá e um dia voltará? Cristo, nosso Senhor, aquele que deu a vida. Você vai aproveitar cada momento para instruir seu filho no caminho do Senhor, para mostrar para ele, porque isso estará profundamente no seu coração. Você verá oportunidade em tudo para falar aos seus filhos do Senhor. Veja, porque a palavra tem que primeiro estar no coração para depois você transmiti-la, porque senão você não vai transmitir. Andando pelo caminho, ao deitar. Já vos contei, irmãos, que toda vez que eu ia dormir, atrás da minha cama tinha um monte de versículo escrito pela minha mãe e colado. Toda vez que eu ia dormir, lá estava aquela mulher, indo até lá e orando por mim. E deve ter feito o mesmo por meu irmão. Ia lá e orava, ao deitar. Lá estava a palavra do Senhor.
Irmãos, o que é que você vai perder? Indo lá 10 minutos todos os dias antes de